Chegamos e hoje a gente está no capítulo 4 de Segunda Reis. Lembrando que agora a gente está no YouTube, então se você tem preferência, né? Porque aqui às vezes a gente faz qualquer coisa, toca o celular e a câmera começa o Instagram começa a fechar, né? Enquanto a gente tá ali durante o vídeo. E também tem aquele recurso de ouvir mais rápido. Bom, muitas são as opções da gente tá mudando pro YouTube, mas eu amo ter vocês aqui, então fiquem à vontade para fazer como acharem melhor. Bom dia, Isabel, seja bem-vinda. E é isso. Bom, e hoje eu não quero me alongar muito na minha introdução. Eu coloquei o título de Por que você tem feito o que tem feito por Deus, né? A gente vai ver aí diversos milagres do profeta Eliseu e a gente vai ver... Ai, peraí, deixa eu abrir. E a gente vai ver como de fato Deus derramou porção dobrada sobre esse profeta. Então... E enquanto eu leio, eu gostaria de pedir para você fazer a sua reflexão no que você necessita de Jesus, sabe? Qual é o milagre hoje que você está necessitando dele? Então, enquanto a gente lê, a gente vai ler sobre o milagre de provisão, a gente vai ler sobre o milagre de multiplicação, a gente vai ler sobre o milagre de ressurreição e a gente vai ler sobre o milagre de curas. Cura de esterilidade, cura da morte, né? Que ele vai ali ressuscitar uma criança. Então é isso. E a gente também vai fazer a gente vai fazer uma assimilação com o Novo Testamento. Então, eu coloquei esse louvor pra gente estar escutando. É um louvor que eu amo e que eu acordei hoje com ele na cabeça, que vai falar Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. E o seu nome é Jesus, o único que pode, que é capaz de fazer qualquer coisa. Sabe, não há nenhum outro do qual nós podemos clamar, que é tão poderoso, que é tão precioso e que estava ontem. A gente vai ver aqui que Jesus já operava, que ele está hoje e que ele sempre estará. Ele está no seu futuro, você não precisa se preocupar com ele, amém? Então vamos começar orando, que o capítulo de hoje é um pouco longo e eu não quero me alongar muito. Amém, Deus, nós cremos, sim, Jesus. Nós cremos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Cristo, é aquele que veio encarnado, sabe, Deus, para fazer qualquer coisa por nós. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Sabe, Deus, por isso entregamos as nossas vidas a Ti, confiamos em Ti, confiamos o nosso futuro, o nosso presente e até mesmo o nosso passado, Deus. Sabe, Deus, muitas vezes falam que não pode ser mudado, não pode ser alterado o que aconteceu no passado, mas nós sabemos, Deus, que se o Senhor entra, o Senhor corrige e o Senhor traz propósito e traz milagre, sabe, Deus, também a partir do nosso passado. Então nós damos liberdade e autorização para o Senhor mexer em qualquer tempo, qualquer parte das nossas vidas, sabe, Deus, em nome de Jesus. Entre e age com o teu poder. Nós abençoamos este momento de leitura da tua palavra, que o Senhor possa estar trazendo aos nossos corações a verdade de quem tu és. Em nome de Jesus, nos dá orientação e discernimento para tudo que nós iremos dizer aqui hoje e ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Oi, mami. Bom dia. Seja bem-vinda. Então vamos lá, gente. Abaixar, né? Porque senão... Então vai começar dizendo o seguinte. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: O meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: O que posso fazer por você? Mais da metade da minha vida eu não sabia que o meu pai, Luiz Barsi, era dono de uma carteira bilionária de ações. O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa?
Não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então, a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas conforme seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Então aqui finaliza essa história. Eu vou continuar porque a outra história eu quero trazer as duas histórias juntas para a gente entender aqui. É algo que eu quero colocar. Então vai dizer no capítulo 8, ou no versículo 8. Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição. E daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi: então o que posso fazer por ela? Ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai. Tá, vamos até aqui, depois eu viro a página e a gente continua. Então aqui, gente, a gente vai ver a história de duas pessoas. Primeiro, a gente vai ver a história de uma mulher que ficou viúva, mas ela vai dizer que o marido dela, ele sempre serviu a Deus. Ela vai dizer o seguinte: ele sempre temeu e serviu a Deus. O meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Ela estava então prestes a perder os seus filhos, porque o seu marido estava ali devendo um dinheiro. Ele faleceu e ele não conseguiu pagar a dívida que ele tinha. Então, ela também ficou na pior e aí ela não teve como... Ele não teve como pagar a dívida, ela não tinha dinheiro para pagar essa dívida e os filhos dela estavam quase sendo levados embora como escravos. Aquela mulher estava desesperada. E aí, a outra história vai dizer que uma sunamita, mas esse homem, ele era temente, em outras versões vai dizer que ele servia a Deus fielmente. E aí, a outra história vai falar sobre uma mulher que ela era rica e que ela servia a Deus, que ela encontrou esse profeta e ela resolveu, ajudar, alimentar ele, convidar ele para passar as refeições, para ouvir ele, para sentarem na mesa, para que quando ele estivesse passando por ali, ele pudesse ter um lugar, né,
onde ele pudesse ali ter um momento de descanso, de sossego. Aí num determinado momento ela fala, cara, mas às vezes ele vem e talvez ele precise passar mais dias, então vamos fazer o seguinte, a gente aqui tem alguns quartos sobrando, vamos construir um quarto para ele, vamos colocar um quarto só para ele ali com uma cadeira. E aí ela pensou em tudo, ela pensou na mesa, ela pensou na cadeira, ela pensou na cama, ela pensou, sabe, em cada coisa que era necessário para ele se sentir bem ali, para ele se sentir acomodado ali. Ela pensou, não, provavelmente esse profeta, ela vai dizer, esse profeta é um santo homem de Deus, ele deve ler a Bíblia. Não, brincadeira, porque naquela época, né, ainda não existia. Mas provavelmente ele devia ler e escrever. E aí ela pensou em tudo e fez aquilo. Então, em uma história, o homem servia a Deus, era temente a Deus e servia a Deus. E nessa história, mais uma vez, aquela mulher, ela serviu. E o que as duas histórias podem ter em comum? Que os dois serviam a Deus despretensiosamente. Sabe, aquele homem talvez ele nunca tenha pedido a recompensa, sabe? Nunca tenha chegado para Deus e falado, Deus paga minha dívida. Deus, essa é a minha dívida. E ele podia, isso não é errado. A gente deve, na verdade, sabe? Porque esse que não espera galardão, às vezes é até uma falta de fé também. Então ele podia virar para Deus e falar, Deus, paga essa dívida aqui para mim, o Senhor sabe que eu temo ao Senhor, que eu sirva ao Senhor fielmente, faz isso por mim, sabe? Mas aquele homem parece que não fez isso. E chega nessa mulher, essa mulher, ela faz isso despretensiosamente, ela vai, ela serve, e ela serve aquele profeta de Deus, aquele homem de Deus, ela coloca cada coisinha em seu lugar, sabe, despretensiosamente. E ela vira, e tipo, na casa dela, e aí o Eliseu começa a pensar, meu Deus, aí pra uma ele vira e fala, o que eu posso fazer por você? E ela vai falar, eu não tenho nada, senão uma vasilha de azeite. E aí ele vira e ele vai falar pra ela, pedir, né, fazer com que aquele milagre também passe por outras pessoas. Então ele vai falar para que ela peça vasilhas emprestadas e ali aquele azeite começa a correr de maneira sobrenatural até que ela consegue todo o dinheiro para pagar a dívida daquele homem e ainda ter sobra para viver ela e os filhos dela em paz. E aí essa outra mulher vai dizer que ela era estéril, né, que ela nunca teve filhos e que ela sempre conviveu muito bem na cidade, no país em que ela morava. E ele pensa assim, Eliseu pensa assim, gente, essa mulher tá sendo tão boa pra mim, como é que eu posso agradecer isso pra ela, sabe? O que a gente pode fazer por ela? E aí vai contar que aí vai Geazi, ela vira e ela fala, não tenho falta de nada não, tô muito bem, muito obrigada, pode ficar tranquilo na sua. Tipo, eu tô fazendo isso porque o meu coração, ele, sabe, eu não sei, é como se ela dissesse assim, meu coração não tem falta de nada, eu tenho Deus na minha vida e ele é o suficiente pra mim, sabe? Talvez ela já tivesse sonhado muito com aquela criança, talvez ela já tivesse tentado muitas vezes, mas ela mesmo assim, ela servia a Deus independente, sabe? De Deus ter dado ou não aquele filho pra ela. E aí Geazi vira e fala, olha, essa mulher não tem filho, vamos dar um filho pra ela? Geazi fala pra Eliseu, então Eliseu vira e fala, então daqui a 1 ano você vai ter um filho, mulher. Aí ela já chega pra ele até temerosa, assim, não, meu senhor, você é um servo de Deus, pelo amor de Deus, não mente assim pra mim, não. Eu já tentei tanto, eu já fiz tanta coisa por isso, e eu tô aqui, eu tô te servindo, eu tô te ajudando, não tô querendo nada em troca. E aí, beleza, vai dizer que ela tem esse filho, mas num determinado momento ele vai no campo procurar o pai e ele começa a se queixar de dor de cabeça. E ele vai dizer, ai, que dor de cabeça. Então, o pai disse a um dos empregados, leve o menino para a mãe.
O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia e então ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: Mande o empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder. O marido perguntou: Por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado nem dia da festa da lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusessem os arreios na jumenta e ordenou aos empregados: Faça o animal andar o mais depressa que puder e pare quando eu mandar. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi: Veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se tudo está bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: Não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedir que não me enganasse? Eliseu virou-se para Geazi e disse: Apronte-se, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar. E se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu: Juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor, mesmo que eu não deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Porém, ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então, Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse: O menino não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a se esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto, depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse: Pegue o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão. Depois pegou o filho e saiu. Então aqui finaliza a história dessa mulher. Vamos continuar porque ainda tem coisa e a gente já acabou o tempo. E então no versículo 38 vai dizer: Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Então um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela, não sabendo o que eram. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles o provaram, começaram a gritar para Eliseu: O cozido está envenenado, e não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: Sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Aí vamos para outra já, gente. Outra vez um homem chegou de Baal-Salisa trazendo para Eliseu 20 pães feitos com a primeira cevada que havia sido colhido naquele ano, e também algumas espigas de cevada ainda verdes. Eliseu mandou que o seu empregado desse aquela comida ao grupo de profetas. Mas o empregado perguntou: O senhor acha que isto dá para 100 homens? Eliseu respondeu: Entregue a eles, e eles comerão, pois o Senhor Deus diz que eles vão comer e ainda vai sobrar. Aí o empregado lhes deu a comida, e como o Senhor tinha dito, todos comeram e ainda sobrou. O que todas essas histórias têm em comum? Todas essas histórias são milagres que também foram feitos lá no Novo Testamento. Então, muitas das vezes a gente coloca Deus preso dentro de um tempo, como se ele vivesse no mesmo curso de tempo que a gente. E o Senhor não é assim. O Senhor, ele está fora do nosso tempo. Não, sabe, às vezes a gente fala: mas a gente está falando sobre o Antigo Testamento e não sobre o Novo.
Aqui eu vejo claramente Jesus Cristo, sabe, aqui sendo refletido o que Jesus Cristo faria lá na frente. O que te lembra essa última história do versículo 43 em diante, falando que entrega... mandou que os empregados dessem aquela comida ao profeta, e aí o menino respondeu, o senhor acha que isso dá para 100 homens? Eliseu respondeu, entregue a eles e eles comerão, pois o Senhor Deus diz que eles vão comer e ainda vai sobrar. Aí o empregado lhes deu a comida e como o Senhor tinha dito, todos comeram e ainda sobrou. O que te faz lembrar? 5 pães e 2 peixinhos? Não é verdade? Então, mais uma vez, sabe? Milagre de ressurreição, milagre de provisão, tudo isso foram coisas que o Senhor fez no Novo Testamento. E aí, só para finalizar, lá no Evangelho de João, né, já no Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 1 até o 4, vai dizer o seguinte: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. O primeiro versículo vai dizer, no começo, aquele que é a palavra já existia. E aí essa palavra está falando sobre Jesus Cristo. Então é exatamente isso, a palavra ele está em decurso, sabe? Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Por que você está tão preocupado assim com o seu futuro? Sabe, aquelas mulheres, elas estavam ali passando as aflições da vida e no momento certo o Senhor chegou. Sabe, aquele homem que sem querer colocou uma planta envenenada na panela. Quando Jesus entrou, né, sabe, quando Eliseu determinou, colocou aquela farinha representando Jesus, sabe, quando Jesus chegou, ele também curou, sabe, toda a comida e eles podiam comer. E é isso o que eu queria deixar pra gente hoje. Hoje a gente leu 44 versículos, então é muita coisa, né? E talvez tenha ficado um pouco confuso, mas depois vai de novo, retorna a este capítulo, ele é bem interessante, bem rico. E é isso, Deus abençoe, que, sabe, você não fique preocupado mais com as coisas, sabe, que você saiba que o Senhor ainda está operando e Ele pode operar em qualquer uma dessas áreas na sua vida. Amém?